E o Palácio do Planalto garantiu nas negociações da reforma da Previdência na Câmara um crédito suplementar para irrigar recursos para obras de interesse dos deputados. A falta de dinheiro no orçamento, no entanto, vai dificultar o cumprimento da promessa dos articuladores políticos do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, uma fonte da Secretaria de Orçamento informou, sob a condição de anonimato, que não há reserva suficiente para cobrir a promessa. O prazo estimado para o atendimento das demandas dos parlamentares é calculado entre 1 ano e 1 ano e meio. O governo prometeu liberar 40 milhões de reais em emendas e recursos extra-orçamentários ainda nesse ano para os líderes das bancadas que votassem a favor das mudanças na Previdência. Também foram prometidos 20 milhões a cada parlamentar que se posicionasse favoravelmente à reforma. O pacote incluiu até os novatos, que não teriam direito a emendas orçamentárias. Ô Bruno, agora a dúvida é essa, né? Se vai haver dinheiro em caixa para pagar as emendas, né? Essa vai ser uma discussão interessante que a gente vai ter em breve, né? Se aquilo que foi prometido será cumprido. Já havia um temor dentro da Câmara dos Deputados, ou por parte de alguns deputados que estavam aí negociando com o governo, se a promessa do governo pela liberação dessas emendas seria cumprida. Essa promessa seria cumprida. A gente vai ver agora se aquilo que fundamentava a promessa, ou seja, o dinheiro, vai estar disponível, ou seja, se haverá dinheiro para cumprir o acordo. Vai ser algo interessante de se ver. Andreas, aí é a questão agora, né? Porque ontem a gente falou bastante a respeito das emendas, né? Que elas são legítimas, estão previstas no orçamento, mas tem que ter dinheiro, né? Para liberar. Mas essa é uma discussão bizarra, né? Essa discussão está fora completamente do chão. Então, vamos lá. Existe a regra, a lei. As emendas são previstas em lei, né? Elas podem ser empenhadas, o que significa que estão previstas, elas podem ser liberadas, o dinheiro sai. Tem um prazo para isso, e esses prazos precisam ser cumpridos. Isso não é a tua conta pessoal, que você vai lá e saca e leva o dinheiro embora. Então, existem os processos, existe o atraso, né? Outra coisa é prometer algo com base no dispositivo legal e não cumprir, né? Aí é ruim, não dá para achar bom, é grave, né? A gente tem que ter palavra, o governo tem que ter palavra, né? Ele está tratando com aliados e empenhando palavra e não cumprir. E melhor, não ter condições, saber que não tem condições de cumprir o que foi prometido é um caminho muito ruim na política, né? Um dos motivos pelos quais o Onyx Lorenzoni ficou em posição muito ruim durante muitos meses no governo Bolsonaro, isso relatado por deputados, é que ele não tinha poder de caneta. Então ele ia ao encontro do deputado, ouvia o sujeito, se comprometia com o sujeito, prometia algo para o sujeito, voltava e não tinha como entregar, porque não tinha a autorização, a autoridade dada pelo presidente para fazer. Isso se aplica também com uma visão macro da coisa. O governo se compromete com liberação de recursos, que o faça. Outra coisa, e que também não está muito bem explicado, é essa liberação para deputados em primeiro mandato que não têm direito a emendas. Também não é algo que eu tenha conseguido encontrar aí na literatura, nas leis, nos regimentos, nos textos legais. Então, tá muito nebuloso isso aí. A única coisa que é certa, que é ponta firme, que serve para todo mundo, é que prometeu, empenhou a palavra, se comprometeu, cumpra. Lá na frente isso pode até atrapalhar o governo, né, Alexandre? Porque o acertado não é caro, né? A gente já aprende isso na infância. De qualquer jeito, essa discussão, eu queria sempre lembrar que não necessariamente é fisiologismo, tá? Foi vendido para a sociedade brasileira ao longo do tempo, mas principalmente ao longo desse ano, de que qualquer tipo de articulação política, qualquer tipo de conversa que envolva liberação de emendas, já é velha política, toma lá da cá. Muitos até interlocutores do próprio governo acabaram empurrando essa narrativa, que é uma narrativa ruim para a democracia, porque os deputados, eles têm que responder aos seus eleitores, eles têm suas emendas, eles têm, e isso faz parte do trabalho legislativo, isso não tem nada feio, não tem nada de errado nisso, e isso depende de recursos a serem liberados
pelo orçamento. Então, existe toma lá da cá e fisiologismo, óbvio, mas nem toda articulação, nem toda negociação significa automaticamente, como muita gente infelizmente foi levada a crer e em parte ainda acredita, que só da gente estar discutindo esse assunto, libera verba, não libera verba, é como se a gente estivesse passando pano ou achando normal o fisiologismo, a velha política, a roubalheira, a compra de votos, e não é disso que se trata. Nós estamos apenas falando da política como ela é, e não necessariamente nada criminoso, nada feio, nada ilícito, tanto que estamos discutindo aqui à luz do dia. São discussões que fazem parte do encaminhamento normal da democracia. Dito isso, é importante lembrar também que este é um ano onde o crescimento econômico do país deve ser muito pequeno. As previsões não batem nem em 1% de crescimento do PIB, é um assunto que a gente já falou e deve voltar outras vezes. Então também está faltando dinheiro, né? Então os deputados que querem que os seus votos tenham um pouco de contrapartida, alguma contrapartida em liberação de recursos, é bom que eles lembrem que esse tipo de voto, como por exemplo a reforma da Previdência, traz investimento, traz crescimento econômico e traz folga no orçamento para que eventualmente em algum momento ele consiga alguma liberação de emenda. Então também são coisas que uma depende da outra. Não adianta também você não votar na emenda, o país não crescer, porque aí mesmo é que não vem dinheiro, aí mesmo é que não tem emenda. Então é nesse sentido que se justifica, que se entende, por exemplo, essa primeira votação consagradora de 379 votos, de 74% dos votos possíveis na Câmara dos Deputados em relação ao texto original que foi apresentado. E por que isso? Porque existe um sentimento majoritário na Câmara, e bota majoritário nisso, que 379 votos não é pouca coisa, de que o Brasil está numa situação econômica muito delicada, que não pode adiar, independente desse tipo de negociação que está acontecendo ali no varejo, ali do dia a dia da Câmara. O Brasil não pode esperar por essas reformas, porque senão aí é que não tem dinheiro para ninguém mesmo.